Greetings, dear ones. I'm Cryon, a magnetic service. Saudação a todos que são família nesse canal, inscritos ou não inscritos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Júnior, que eu desejo a vocês muita paz, muita luz e muita harmonia em suas vidas. Namastê a todos. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Esta é a segunda canalização de 4. E o tema é reencarnação. Você pode ter ouvido antes que o tema também é aquilo que eu chamo família. Na primeira parte dessas 4 lições, se você quiser chamá-las assim, nós o definimos. A ideia é que você tem uma alma. Uma alma é tudo que você sempre terá, e aquela alma, a propósito, nunca muda. Então isso significa que em sua alma estão todas aquelas entidades reencarnadas que você é. Também é parte daquilo que é o registro das vidas passadas. Que eu acho já demos a vocês muitas vezes uma referência a respeito. Mas a reencarnação é chamada de família porque se trata do amor. A reencarnação é um método de aprendizado. Da última vez que falamos sobre a escola de aprendizado, que é a reencarnação, nós falamos sobre humanos no planeta passando por aquilo que vocês chamam de expressões. Nós gostaríamos de dar a vocês alguns fatos a respeito, levando a talvez um ponto de culminação de coisas que nunca dissemos antes. Mas nós começamos com o básico, que alguns de vocês já ouviram antes de mim. Então vamos voltar. A ideia da reencarnação neste planeta é uma ideia que, conforme as almas viajam através da vida, elas aprendem coisas. E aquelas coisas estão dentro de uma consciência de um corpo humano. E aquela consciência, então, permanece de alguma forma, de forma que da próxima vez que você chegar, muito do que você aprendeu está lá. Muito do que você não aprendeu, talvez o que aprendeu parcialmente está lá. Este é o desenvolvimento do que tem sido chamado de karma. E isso é muito bem compreendido por tantos sistemas de crença no planeta, por centenas e centenas de anos. A reencarnação, como dissemos, é algo que mais do planeta acredita do que não. E esta é uma afirmação surpreendente, já dissemos isso antes. Para muitos de vocês que disseram, bem, eu não acredito nessa falta de sentido. E há muitos no Ocidente sem compreender que vocês são uma minoria. A reencarnação é a forma como as coisas são, e deveria ser, é claro, é uma escola. É uma escola de consciência, é uma escola de luz e escuridão, é uma escola de aprendizagem. E este planeta tem um propósito. Nós chamamos vocês de velhas almas. E chamamos vocês de velhas almas porque estes são aqueles que estão ouvindo. E nós sabemos disso. Vocês chegam a um certo ponto, vida após vida após vida, onde você começa a estar consciente de coisas que são espirituais. Muitas vezes, nas primeiras vidas, não é assim. Eu quero falar sobre algo, sobre o que alguns perguntaram, 2 temas nesta lição em particular. Timing, o tempo das coisas, é um deles, e eu chamarei de armazenamento akáshico, é o outro. Deixe-nos ser específicos, estou falando sobre reencarnação neste planeta. Mais tarde eu poderei me referir a este fato. Isto é que, se você veio de outros planetas e fez isso mesmo antes da Terra ter existido, isso significa que você tem em sua alma muitas vidas passadas. Mas isso se trata apenas deste planeta. É disso que se trata. É disso que se tratam essas lições.
É tão fascinante, não é? Pensar que vocês têm estado nesse planeta tantas vezes, velha alma. Conforme você chega aqui, de onde quer que seja, por qualquer motivo que seja, e começa esta jornada, não é uma jornada da alma, é uma jornada do humano. E quando você chega aqui, nós te chamamos de um novato. E há mais chegando o tempo todo, simplesmente porque a matemática exponencial dessa população, conforme ela cresce, incluirá muitos novatos. E você pode perceber porque eles não têm nenhuma ideia sobre como a Terra funciona. E você pode balançar sua cabeça e dizer como é possível que aquela pessoa não realmente compreende. E são facilmente enganadas, não compreendem isso, aquilo, ou mesmo a natureza humana, como vocês a chamam. E isso é porque eles são totalmente novos. Eu dou a vocês um insight do que está acontecendo em suas vidas. Às vezes, eles estão em sua família e às vezes não. E isso é proposital também. E eu direi por quê em outra lição. Mas você chega no planeta e começa seu aprendizado. É necessário outra vida, talvez, para continuar aquilo, e outra vida para continuar. E depois de um longo período de vidas, talvez tantas quanto 15 a 20, você sai daquilo que eu chamarei de modo de sobrevivência e começa a compreender as coisas. E você chega neste planeta e conforme você cresce, você começa a pensar sobre, eu diria, coisas mais importantes. Na primeira, vocês são como os bebês na floresta, meus queridos. Em qualquer escola, por exemplo. Os primeiros graus, aprendendo a como ler, como escrever, aprendendo todas as outras coisas, aritmética. E uma vez que você compreende aquelas coisas, você está pronto para os temas mais avançados. E depois de tantas vidas, você começa a estar pronto para os temas avançados, como vocês chegam até aqui. Será que há algo maior? Você pode ter participado naquilo que eu chamarei de religiões desde o início. Porque provavelmente foi ensinado isso a você, mas não estou falando sobre isso. Eu não estou falando sobre você novamente entrando dentro de uma caixa daquilo que foi dito a você que é Deus. Estou falando sobre você pensando fora da caixa e dizendo, será que há algo maior? E estes são aqueles que estão assistindo e ouvindo agora mesmo. Pois estas são as velhas almas que estão olhando para o planeta e começando a perceber que há algo mais acontecendo aqui. Talvez do que jamais foi me dito antes. Agora há um timing, um tempo sobre o qual vocês deveriam saber. Na verdade, nós nunca discutimos isso antes. E isto é para aqueles que querem saber como esta reencarnação ou esta família funciona. Você pode descobrir um pouco mais o que é chamado de família nessas lições. Aqueles que dirão a vocês que uma alma reencarnará em um outro ser humano, uma outra expressão, depois de um longo período de tempo do outro lado do véu. Digamos que você fez a passagem e dirão que haverá alguns anos e então você retornará. E na metafísica, isso já foi discutido e ninguém, na verdade, sabe de forma totalmente acurada, meus queridos. Vocês não sabem porque vocês são lineares e vocês entendem que há regras para isto e que todos passam pelo mesmo processo, mas não é assim. Você realmente acha que a natureza única da sua consciência teria apenas uma regra para todos? Quando vocês estão iniciando, meus queridos, de fato, há um período de anos antes de vocês retornarem. Há motivos para isso. Vocês estão assistindo, estão aprendendo do outro lado do véu antes de vocês reentrarem. Quanto mais vezes vocês vêm para o planeta, aquela distância ou aquela estrutura de tempo de ir embora e retornar é reduzido. É reduzido até uma quantidade tão curta de tempo que há aqueles deixando esse planeta agora mesmo que retornarão dentro de 3 meses. Alguns dirão, não, isso não pode ser, Brian, eu aprendi de forma diferente. Eu quero que você ouça. Há uma nova energia no planeta onde velhas almas são necessárias aqui. Nós precisamos de mais delas do que das novas. Portanto, até mesmo aqueles que farão sua passagem mais cedo, propositalmente, de forma que possam retornar e serem jovens, e crescer
como almas antigas avançadas para poder ensinar os outros ao seu redor. Este é um timing sobre o qual nós realmente não discutimos antes com vocês. O que vocês acham disso? Este é um processo de amor, meus queridos, é para vocês. E é para o conforto da família, o que quer dizer que faz sentido que vocês retornem mais cedo para que possam continuar e ajudar o planeta, ajudar as pessoas ao seu redor, ajudar a família com a qual você nasceu. Este é um processo de reencarnação que não é discutido e que não está em nenhuma doutrina de qualquer religião, de forma alguma. Vocês estão ouvindo talvez pela primeira vez aqui. A segunda sobre a qual falamos por mais de 25 anos. Nós não começamos a falar sobre isso imediatamente, porque era um conceito avançado. Há algo chamado a caverna da criação. Ela está dentro da Terra, ela é cristalina na sua forma, ela é multidimensional, vocês nunca encontrarão. Mas lá há um registro de cada simples vida passada, cada vida que você já viveu neste planeta. Quando você faz a passagem, você vai para aquele lugar e há aproximadamente 2 ou 3 dias que são necessários para você então depositar tudo o que aconteceu, toda a consciência, em uma forma cristalina que permanece com o planeta e que é apenas parte do planeta, de forma que quando você retornar, seja em 3 anos ou em 3 meses, você passa por lá novamente e no vento do nascimento, nós chamamos a isso de o vento do nascimento, o momento do nascimento, você pega todos aqueles atributos dos seus ancestrais, das suas vidas passadas, todas as lições, e você poderia dizer que isso é colado sobre você de uma forma que você então pode continuar. Há tantas coisas para se falar a respeito sobre o que acontece depois daquilo, o que a nova energia então provê depois daquilo, meus queridos. É um processo surpreendente, um processo que realmente está preenchido de amor. Então, não considere isso como uma minúcia para você ir procurar pela caverna. Não é por isso que estou dando isso a vocês. É para que você compreenda os processos que estão envolvidos. Há um propósito, mas principalmente, este atributo dirá a você que você pertence à Terra. Nesta sessão, nesta parte da história, e todos os milhares de anos em que você participa no humanismo, a Terra tem sido sua parceira. É lá que aquela estrutura cristalina depositada, aquilo é você, aquilo é apenas um aspecto. Então este é o timing. Isto é aquilo que é a caverna da criação, aquilo que é parte da Terra. E há tantas coisas mais para dar a vocês, até mesmo do que eu posso dar a vocês nessas 4 lições. Como vocês se sentem sobre isso, meus queridos? Vocês percebem que isto simplesmente não é algo que seja uma regra ou a forma como funciona em algum tipo de texto. Isto é desenhado com seu nome nele, de forma que você possa estar mais confortável, para que você compreenda mais a respeito disso do que jamais antes. E há mais. Há muito mais. Mas isso está simplesmente preenchido de amor por você, de forma que quando você retornar para o planeta, as coisas serão até mais fáceis do que antes, se você procurar por isso. Você sempre tem a escolha de não ver, de não olhar. Mas muitos de vocês, assistindo a isto, estando aqui, já viram e foram adiante. E agora estão procurando e recebendo o amor que é para você. Eu sou Cryon e amo a humanidade. E assim é.